Então vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 15. Somente um versículo, irmãos, hoje para a nossa meditação. Mas eu creio que Deus vai falar pela sua misericórdia. Segundo Timóteo, ou segunda carta, a Timóteo, capítulo 2, verso de número 15, presbítero Raimundo. O presbítero Raimundo já está prontamente colocando aí na tela. Não sei como é que é a tradução dele. Amém. Vou fazer uso da tradução que está já na tela, porque é muito parecida com a minha. Almeida Corrigida Fiel. Amém, presbítero Raimundo. É a mesma minha. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que eu ler, presbítero Raimundo, eu peço que você retire da tela. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vou repetir. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, irmãos? Peço que você fique com a sua Bíblia aberta. E, Diácono Ademir, o tema da mensagem de hoje, mais uma vez, pastor Ronaldo, vai trazer uma reflexão para as nossas vidas, né? Tema da mensagem, irmãos: que tipo de obreiro você tem sido, ou que tipo de obreiro você é? Aprovado ou reprovado? Os irmãos já imaginam mais ou menos o que está por vir, né, pastor? Repetindo mais uma vez o tema da mensagem: que tipo de obreiro você tem sido? Aprovado ou reprovado? Amém, Diácono Ademir? Irmãos, é forte. Amém. Esse versículo, ele vai trazer 4 características, presbítero Raimundo. Ele é um ensinamento, ele é um mini curso, pastor, como se tornar um obreiro da casa do Senhor. Porque na mensagem passada, na mensagem anterior, a gente falou sobre a obra, como a gente está fazendo a obra, se a gente tem se esforçado na obra, qual vai ser o legado da obra que nós vamos deixar. Mas, irmãos, estou falando aqui para técnicos, né, como o Diácono Ademir na sua área, o presbítero Raimundo na sua, e o pastor também, um na área de refrigeração, outro na área de elétrica, outro na área de pintura e funilaria. Irmãos, para cada situação, para cada trabalho, é necessário, pastor Ronaldo, um profissional qualificado. Amém, presbítero Raimundo? Você não vai chamar um pintor para fazer a parte elétrica da sua casa. E nem vai chamar o eletricista para fazer a parte hidráulica. É o famoso ditado: cada um, pastor Ronaldo, no seu quadrado. E a palavra de Deus, irmãos, pela misericórdia do Senhor, eu sempre repito isso, ela ensina tudo. Onde é que está, irmão? Está na Bíblia. Se você tiver a curiosidade de abrir, de ler e de pedir o discernimento, o entendimento a Deus, irmãos, Deus ele vai ensinar, Deus ele vai revelar, Deus ele vai mostrar. Então hoje a gente vai aprender, irmãos, essas 4 características de um obreiro aprovado e, em contrapartida, as 4 características negativas, né, do obreiro reprovado. E como a gente pode se tornar, irmãos, um obreiro aprovado por Deus para poder fazer, pastor Ronaldo, a obra de Deus. O presbítero Raimundo está aí numa nova empreitada no ramo imobiliário. Não sei se já conseguiu o seu CR... Como é que chama, meu Deus? Cresce. É o CREA, é? Cresce. Cresce. Conselho Regional de Corretor de Imóvel, né? Tão bonito, né? Mas para isso... Eita, glória a Deus. Existe um processo de aprendizado, existe um processo de aprovação. Não é só botar, irmão, um folder, um catálogo debaixo do braço e sair vendendo casa a bel prazer, sem saber nem falar. É verdade, presbítero Raimundo?
Assim, pastor Ronaldo, como todo e qualquer cidadão que tem um alicate, uma chave de fenda e sabe trocar uma luz e uma tomada, não é eletricista. Não é porque o cara sabe desmontar um ar-condicionado que ele vai saber consertar, não é verdade? Desmontar eu também sei, irmão. Agora, montar, consertar, só quem foi habilitado, quem foi treinado para isso. E será que com relação à obra de Deus, irmão, que é tão séria, que é tão importante, a gente não tem que ter, irmão, conhecimento, treinamento, aprendizado, pastor? Será que o obreiro ele tem que ser de qualquer jeito, é só chegar e fazer? Não, irmão. A palavra de Deus ela vai ensinar. Primeira parte da mensagem, o texto vai dizer o seguinte, coloca o texto de novo, presbítero Raimundo. Vai dizer, procura apresentar-te, né? Só, irmãos, que tem um detalhe. No original, diácono Odemir, a palavra não é essa, pastor Ronaldo. No original grego, a palavra é, obreiro Jean Félix, diligentemente apresenta-te. O que isso quer dizer, irmãos? Essa palavra diligentemente era uma das palavras favoritas de Paulo. Ele sempre usava essa palavra, irmão, porque fazia parte da vida dele. Diligentemente significa com esforço, com garra, com determinação, com coragem, com vontade, com ousadia. O que isso quer dizer, presbítero Raimundo? Que nós devemos nos esforçar. Se eu fosse traduzir para o português, dentro da versão mais próxima do original, diácono Aldemir, seria se esforçar. Esforço, irmão. Essa é a primeira característica de um obreiro aprovado por Deus. Ele tem que se esforçar. Ele tem que ter vontade, ele tem que ter garra, ele tem que ter determinação, ele tem que ter coragem. Ele tem que ter iniciativa, pastor Ronaldo. Ele tem que ter vontade. Essa é a primeira característica para fazer a obra de Deus. Eu não sei se os irmãos, principalmente quem já trabalhou aí como encarregado, talvez o pastor Ronaldo, ou o presbítero Raimundo, talvez o diácono Aldemir, com pessoas que trabalham com má vontade, com pessoas que trabalham aos trancos e barrancos, aos empurrões, ou que trabalham à força. Aí é que é triste mesmo, e reclamando de tudo. Então, queridos, o esforço, a garra, a determinação, a força de vontade, a coragem, ela é a primeira característica de um obreiro aprovado por Deus. E qual seria a característica contrária, irmão? O obreiro reprovado? Justamente isso, irmão. Pessoa que não tem vontade, pessoa que não tem iniciativa, pessoa que não tem garra, que não tem determinação, que não quer, não está nem aí para a obra, nem passa, pastor Ronaldo, assim, por um momento na cabeça dele, esse questionamento sobre fazer a obra de Deus. E nós temos um grande problema no meio do povo de Deus, irmãos. O diácono também conhece muito bem esse problema, porque a teologia da prosperidade, ela tem criado, irmãos, uma verdadeira desgraça no meio da doutrina do povo, da palavra de Deus. Por quê? Porque é tanta promessa, é tanta propaganda enganosa, presbítero Raimundo, que as pessoas só se aproximam de Deus para receber alguma coisa. Só se aproximam de Deus para pedir. Nunca se aproxima de Deus para oferecer. Aí você pode dizer, mas diácono Francisco, o que é que eu tenho para oferecer para Deus? O que é que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, mano? Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Oferecer a nossa vida em prol do reino de Deus, irmão. Mas infelizmente a maioria das pessoas, eu já estou até chato de tanto repetir, que vem para a igreja que não permanece porque irmão já tem decorado. Muitas vezes porque vem buscar alguma coisa, não recebe, se decepciona, vai embora, pastor. E aquelas que recebem, vai embora porque já encontrou, já recebeu aquilo que estava procurando, está satisfeito. Ela veio atrás da bênção. Ela não veio atrás de servir a Deus, diácono Odemir. Então nós temos que nos esforçar para quê, irmão? Para servir a Deus, para ser aprovado por Deus, para fazer a obra de Deus. Primeira pergunta dessa noite:
Que esforço você e eu temos empregado para sermos um obreiro aprovado por Deus? Qual o esforço? Já que a primeira característica de Diaconia é esforço, qual o esforço que nós temos empregado? Para nos apresentar, preste atenção, irmão, não é para fazer a obra ainda não. Sobre a obra eu já preguei. Para nos apresentarmos, para nos candidatarmos, Pastor Ronaldo, como obreiros da casa do Senhor. Eu lembro, irmão, quando eu era jovem, isso não faz muito tempo não, mas já está com mais de 20 anos, Pastor Ronaldo talvez já passou por isso, vai lembrar, e o presbítero Raimundo, quando a gente, irmão, pegava o ônibus, colocava os classificados, pastor, debaixo do braço, na seção de emprego, ia preencher a famosa ficha para conseguir alguma coisa. Tá lembrado, presbítero Raimundo? Classificado do Diário do Nordeste. Tô fazendo até a propaganda. Não tô ganhando nada com isso não, viu, irmão? Olhava lá, os classificados, as vagas. Olhava o endereço, pegava o ônibus, estava lá a fila, irmão, no meio do sol. Você preenchia uma ficha, deixava o seu contato, depois de 10, 15, 20 dias era chamado para uma entrevista. Nessa entrevista, pastor, existe uma seleção, não é verdade? Aí, dependendo do seu currículo, dependendo da sua entrevista, você era aprovado ou não. Mas para isso, irmão, você tinha que ter o esforço e a iniciativa de procurar. Você tinha que ir lá. Você tinha que se apresentar e dizer a que veio. O problema, pastor, é que as pessoas sempre se apresentam a Deus para pedir. Quando não é para pedir, é para reclamar. Quando não é para pedir e reclamar, é para exigir. Nunca para se apresentar. É o famoso obreiro faltoso. Ele está sempre faltando, irmão. Ele nunca é encontrado por Deus. Não porque Deus não consiga achá-lo, porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente, mas é porque ele não se apresenta. Se ele não se apresenta, irmãos, como é, pastor, que Deus vai fazer para escalar ele? Se ele não está fazendo parte do plantel. É a mesma história do jogador, presbítero Raimundo, que não joga, mas não é porque não é escalado, não é porque não vai para o treino, nem vai para o jogo. Aí fica difícil. Aí fica complicado. Aí, irmão, só Jesus na causa. Só se Jesus, pastor, for pegar pelas orelhas, nem derrumar tudo, buscar força e vir dando chinelada de lá para cá. Mas Deus não vai fazer isso, irmão. Então, exige da parte do obreiro, daquele que quer ser obreiro da casa, ainda tem isso. Tem que querer, irmão. Se esforçar e se apresentar para isso. Segunda pergunta, irmão, sobre o esforço. O seu esforço ele tem sido suficiente? Suficiente para quê? Para fazer a obra? Não, irmão. Repito mais uma vez, eu não estou falando sobre obra, estou falando sobre obreiro. Para se tornar um obreiro. O que nós temos feito para nos tornar um obreiro da casa do Senhor? Qual é o empenho que nós temos feito? Qual é o esforço? Qual é o engajamento? Qual é a vontade? Qual é o desejo? Qual é o sentimento com relação a ser um obreiro da casa do Senhor? Porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas elas têm uma motivação errada. Tem pessoas que até se apresentam, pastor. Tem pessoas que até se empenham. Mas o fim não é o reino de Deus, o fim não é a obra. O fim é se apresentar, é se mostrar, é lucrar. É ser uma estrela gospel no meio do povo de Deus. O intuito não é ganhar alma para Jesus, o intuito não é pregar a palavra de Deus. O presbítero Raimundo e o diácono Aldemir vão lembrar muito bem de 10, 11, 12 anos atrás, quando nós fomos muito criticados, presbítero Raimundo, quando a gente tinha aquele trabalho, por não ter colocado uma placa ministerial, tá lembrado disso? Por não cobrar dízimo, por não se filiar a nenhum ministério. Tá lembrado, diácono Aldemir, que nós éramos criticados por pregar a palavra de Deus? Amém, tô lembrando. Nós éramos criticados, irmão, por pregar a palavra. Já chegaram para mim e perguntaram, mas irmão, lá você só faz pregar a palavra de Deus. Eu digo que tem outra coisa, irmão, para fazer. Vocês não cobram oferta lá, vocês não fazem parte de nenhum ministério, vocês não... Eu digo, irmão,
Cada um aqui tem o seu ministério, mas o intuito aqui das igrejas reunidas é de pregar o evangelho de Cristo. O presbítero Raimundo era de uma congregação, eu era de outra, o diácono Ademir também era de outra. Mas toda vez que a família se unia para fazer esse culto familiar, esse culto campal, que a gente até brincava, pastor Ronaldo, não era culto campal, era culto no quintal. Para pregar a palavra de Deus, irmão. O único objetivo de quê? Levar a mensagem do evangelho às pessoas carentes e necessitadas da palavra. O problema é que tem muita gente que tem se apresentado para Deus, e essa já estou entrando na segunda característica do obreiro aprovado, diácono Ademir, com o intuito errado. Um intuito errado, com segundas, terceiras, quartas e quintas intenções de lucrar, de se beneficiar, irmão, de tirar proveito da obra de Deus. O que tem de gente tirando proveito? Esse, irmão, é um obreiro, eu digo pela autoridade do Espírito Santo nessa noite, reprovado e condenado, irmão, que se aproveita da obra que já é carente, irmão, para tirar proveito, para usar em benefício próprio. E a segunda característica, irmãos, é apresentar-se. É o famoso eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E os motivos, irmãos, são bem conhecidos, diácono Ademir. O primeiro é Lucas 10:2. Eu queria que você colocasse aí, presbítero Raimundo, Lucas 10:2, um dos motivos que nós temos que nos apresentarmos com urgência para fazer a obra de Deus. Em primeiro lugar, irmão, nem falei em Marcos 16:15, que é o ir de pregar o evangelho, porque isso aí todo mundo já sabe, irmão, que é um mandamento. Mas vamos lá para Lucas 10:2, para ver o que está escrito. Lucas 10, verso 2, presbítero Raimundo. O que a palavra vai dizer? Pronto, ele colocou aí em destaque. Eita, ficou tudo vermelho. Pronto, amém. Grande é em verdade a ceifa, né, ou a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita, pastor Ronaldo. Só que esse diagnóstico aqui, irmãos, quem está falando é Jesus. A seara é grande, irmão, é o mundo inteiro. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, diácono Ademir. Mas são poucos os ceifeiros. Isso aqui, irmãos, é caso de oração. Jesus, ele pede que a gente rogue ao Senhor da seara para que envie, pastor Ronaldo, obreiros para a sua obra. Só que tem, irmãos, uma oração que não é da parte de Deus, irmão. A oração que a maioria dos crentes ora. Sabe qual é, pastor, essa oração? Sobre a seara e o ceifeiro, diácono Ademir? Não é o envia-me a mim, não. Envia a ele. Você já pensou, irmão? O cara pede a Deus para que outra pessoa seja enviada. O famoso envia-me a mim é transferido. Então a famosa transferência, presbítero Raimundo, de responsabilidade. Sabe que a seara é grande. Sabe que são, olha a situação, uma seara grande, poucos os ceifeiros. E Jesus pede que a gente ore ao Senhor da seara para que envie mais obreiros para a casa do Senhor. É caso de oração, pastor. Naquele tempo Jesus já estava pedindo oração por esse problema. Porque para chegar ao ponto de Jesus pedir oração, irmão, é porque o caso é sério, amém, obreiro Jean Félix? Essa palavra não é só para você, não, é para todos nós, somos obreiros e obreiras da casa do Senhor, viu? Nós vamos dividir esse fardo hoje. Segundo problema, presbítero Raimundo, olha aí Lucas de novo, 10:62, outra situação complicada na obra de Deus. Irmão, e essa, diácono Ademir, você e eu já testemunhamos muito o que acontece em Lucas 10:62, versículo 62, do capítulo 10 de Lucas. Infelizmente, irmãos, conheço muita gente que hoje eu desconheço. Conversei com o irmão essa semana, o irmão parece que esqueceu até que já foi crente um dia. Só conversando sobre política, só conversando sobre violência, só conversando sobre acontecimentos da atualidade. Presbítero? Outro versículo.
Opa, meu amigo, é outro versículo, só tem até o 42. Então eu errei aqui a referência. Mas eu vou dizer o versículo. Diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. O problema, Diácono Aldemir, é que isso acontece, e você deve conhecer tanto quanto eu, pessoas, pastor Ronaldo, que todo dia estão tirando a mão do arado e não estão mais nem, pastor, olhando para trás não, já estão voltando para trás. Porque tem aquele que de vez em quando vacila, obreiro Jean, e desvia o olhar do alvo que é Cristo. Só que tem aqueles que estão indo mais além, pastor. Eles não estão só desviando o olhar, não, eles já estão voltando. É você caminhando para frente e o cara indo na direção contrária. Abandonou a obra, não tem mais interesse pelo reino de Deus. Eu conversando com esse irmão, não vou citar o nome, um grande amigo, irmão, começamos o evangelho juntos, falando, foi só Bíblia, irmão, que eu falei com ele essa semana. E ele se esquivando para um lado, pastor, se esquivava para o outro. E tudo que ele falava, eu falava sobre o reino de Deus. Tudo que ele falava, eu falava sobre a Bíblia. Que a política é isso, que a política é aquilo. Eu digo, irmão, não tem solução não. É por isso que Jesus vai voltar outra vez. Não, que não sei o que você está alienado. Você não acredita mais na segunda vida de Cristo, não? Não, que ninguém pode só também. Eu digo, e a gente tem que falar em quê, irmão? É Lucas 9, irmão, perdoe, eu aumentei aí um capítulo. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se não é apto, irmão, é porque é inapto. Inapto quer dizer reprovado, pastor. Como é que vai fazer a obra se tirou a mão do arado? Como é que vai fazer a obra se está olhando para trás? Como é que vai fazer a obra se está voltando, irmão? E, irmão, cada coisa que ele dizia, estou chamando de irmão por consideração, era uma palavra de Deus que eu dizia, e ele refutando, irmão, a palavra. E eu, misericórdia, a que ponto chegou, irmão? O pregador do evangelho, irmão, que saía comigo, nós ainda adolescentes, com 13, 14 anos, com a caixa de som na cabeça, no meio do sol, irmão, a gente pregava de manhã, pregava de tarde, às vezes pregava à noite. Nós tínhamos uma campanha própria da juventude da igreja, no qual ele era o responsável por ser o mais velho, irmão. A gente pregava junto a palavra de Deus. E hoje eu vejo ele nessa situação, irmão. Preocupado só com política, preocupado só com político, preocupado só com a atualidade. Não fala da palavra em frase nenhuma. Parece que se esqueceu de Deus. Parece que se esqueceu da Bíblia. Como se a política pudesse resolver alguma coisa. Eu, misericórdia, estou orando pela vida dele. Lançou a mão do arado e olhou para trás. Será que nós temos nos apresentado para Deus? Primeira característica que a gente aprendeu que é o esforço do obreiro aprovado. Do obreiro reprovado, a preguiça. O crente preguiçoso, o crente que não quer nada com nada. Acho que o pastor Ronaldo conhece um bocado de crente que quer nada com nada. E ainda tem a ousadia, irmão, de ser chamado de crente. Ainda se auto-intitula crente. Mas aí eu fico calado, irmão, porque a Bíblia dá respaldo. Sabe por que a Bíblia respalda ele ser chamado de crente? Me desculpe que eu vou dizer agora, não se escandalize não, Diácono Aldemir. Que a palavra diz também que até o diabo crê que estremece. Até o diabo é crente. Então não tem orgulho nenhum, irmão, não tem satisfação nenhuma de dizer que sou crente. Desse jeito. O crente que não se esforça, que não se empenha, que não está nem aí, que não se apresenta. É o crente 007, irmão. Agente secreto, todo tempo escondido. Amém, obreiro Jean? Ninguém sabe que é crente. É como Pedro, né, na crucificação, seguindo Jesus de longe, irmão. Jesus ia para o canto, ele se escondia ali no meio da multidão. Ah, tu fala como um deles, tu é como um deles. Não, começava a negar. Só que esse tipo de crente, ele não nega não é só com a fala, não, ele nega com a vida. Ele nega com as atitudes. Ele não se apresenta, irmão. A palavra de Deus, ele vai dizer no Salmo 126, capítulo 6, que aquele que leva, presbítero Raimundo, a preciosa semente, andando e chorando, olha aí, irmão, tem um caminhar, tem um esforço, tem um trabalho. Salmo 126, verso 6.
Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, irmão, trazendo consigo seus frutos ou seus molhos, né? Dependendo da sua tradução, do Salmo 126, verso 6. O presbítero Raimundo aí tá ligeiro, né? Porque... Pronto, aquele que leva a preciosa semente. Que preciosa semente é essa, irmão? A palavra de Deus, irmão, ela é preciosa. Mas aí como é que tem que ser, pastor Ronaldo? É parado? É descansando? É não, irmão. É andando, é caminhando. É por isso que Jesus disse: ide. E chorando, irmão, porque é com dor, é com sofrimento. E às vezes, esse sofrimento não é só nosso, não, irmão. A Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Irmãos, o pastor Ronaldo ele pode dizer com mais propriedade do que eu, porque o ministério de um pastor, irmãos, ele é feito de muitos desafios. Uma hora ele é chamado para orar por uma pessoa que está completando o ano, está aniversariando, é benção, né, pastor? Vai para aquela oração, ora pela pessoa, ela está feliz, ali tem um bolo, tem um refrigerante, né, obreiro Jean? Só que também vai ter dia, irmão, que ele vai ser chamado para orar por um enfermo. E muitas vezes, já numa fase terminal. Muitas vezes ele já sabe, como ele já falou, tô até falando demais aqui, né? De algo que ia acontecer com ele, que ele sabia muitas vezes, Deus revelava quando a pessoa ia partir. Você já pensou, irmão, uma situação dessa? Você orar pela pessoa, tentar confortar o coração da família, sabendo que aquela pessoa que é alvo da oração, que está enferma, que está doente, vai ser recolhida pelo Senhor, Deus vai levar. É por isso que é andando e chorando, irmão. Ou você acha que é fácil passar pelo que a maioria de nós já passou, principalmente o pastor que já teve perdas, né, durante a caminhada, mas faz parte, irmão. Já superou. É andando chorando. Se eu pudesse acrescentar, que eu não posso, pastor, porque a Bíblia é perfeita, andando chorando, se alegrando também na presença de Deus. Tem versículo que fala sobre se alegrar. Não é esse, mas o contexto é esse. No nosso caminhar, irmão, a gente vai ter alegria, vai ter tristeza, vai ter decepção, vai ter frustração. Mas é como, irmão? Andando, chorando, fazendo a obra. Olha o que ele vai falar. Para retornar, o retorno, olha a consequência do resultado. Com alegria, olha aí, a alegria apareceu agora. Como resultado da obra. Trazendo consigo o quê? Os frutos, irmão. Os frutos do seu trabalho, os frutos da sua obra, os frutos do seu ministério, os frutos do seu empenho, os frutos da sua dedicação. Fruto esses, irmãos, que foi o Espírito Santo de Deus que concedeu que você fizesse pela obra de Deus. O problema é que muitas vezes a gente só anda atrás de bênção e só chora, pastor, mais ainda pedindo a bênção. É andando, chorando, pedindo a bênção. Aí como é que vai voltar com alegria trazendo fruto, irmão? Se ele não anda atrás de trazer fruto, não, irmão. Ele não anda atrás, o obreiro reprovado, ele não anda atrás de apresentar fruto. Ele anda atrás de receber fruto, a ceasa todinha de Deus. Ele só quer receber. É só o venha a nós. Já falei sobre isso. Ele não quer fazer nada pelo reino de Deus. Ele não quer suar a língua pelo reino de Deus. Terceira característica, irmão. Primeira, esforço, irmão. Dedicação, empenho. Segundo, se apresentar, irmão, para fazer a obra. Dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Com consciência que a seara é grande, que são poucos os ceifeiros, que a gente não pode lançar a mão do arado e olhar para trás, porque quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do Rei dos Céus. Sabendo, irmão, que o resultado, irmão, é trazer os frutos, andando, chorando, mas Deus dá a certeza da vitória. Terceira característica, presbítero Raimundo, que não tem do que se envergonhar. 2 Timóteo 2,15, a gente está na terceira parte, presbítero. 2 Timóteo 2,15, que é o tema da mensagem. A terceira característica do obreiro aprovado: não tem do que se envergonhar. Tem crente, irmão, que a vida dele é a própria tradução da palavra, pastor, vergonha. Por quê? Porque não tem uma vida no... Irmão, isso é difícil, isso eu estou falando. Eu sempre gosto de me colocar em primeiro lugar no sentido de me acusar. Eu não sou o pregador que coloca o dedo no nariz de ninguém. Para a gente analisar como é que está a nossa vida. Como é, pastor, que você vai levar um obreiro para fazer a obra que está só a misericórdia, que está todo desconcertado, que está só o bagaço. A vida dele não é exemplo.
ele não tem, irmão, características, ele não tem atributos, ele não tem condição de ser um obreiro da casa do Senhor. Quantas pessoas, Diácono Ademir, você não conhece que foram consagrados a cargos muito maiores do que o de um obreiro, sem querer diminuir, porque o obreiro aqui é no contexto geral, do pastor ao novo convertido, são obreiros da casa do Senhor. Mas quantas pessoas não foram derramadas sobre a sua cabeça óleo? O pastor lá na faculdade dele já deve ter visto muito isso, que não tinha condição de exercer o cargo, que ao invés de estar sendo consagrado para um cargo, era para estar sendo disciplinado pelo seu pecado. Eu acho que o pastor já conheceu gente assim, que ao invés de estar sendo, vou repetir, que ao invés de estar sendo naquele momento lá no altar, sendo aplaudido, elogiado, consagrado, com óleo sobre a cabeça, era para estar sendo repreendido e disciplinado, em pecado, desconcertado. E eu estou falando, irmão, de líderes, viu? Estou falando só de crente, de frequentador, não. De obreiro, de diácono. Estou falando de pastores, de líderes, que não tem a mínima condição de exercer. Porque só tem do que se envergonhar, irmão. Porque o inimigo vai apontar e vai botar um monte de defeito. É bem verdade, irmão, que o inimigo ele é acusador e ele é mentiroso. Mas ele também fala verdades, viu? Quando é para acusar, ele fala verdades. É tanto que quando ele se apresenta diante de Deus, no caso de Jó, Deus não deixa nem ele abrir a boca, irmão. O que Deus vai dizer? Quem é que lembra? Tem visto o meu servo Jó? Olha o diagnóstico de Deus, Diácono Ademir. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O diabo ali já ficou sem palavras, não tinha mais o que falar, porque Deus já tinha dado o veredito, já tinha dito quem era ele. Sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Pergunta para a igreja: você tem sido exemplo? Será que eu e você temos alguma coisa que nos envergonhar, irmão? Durante a nossa trajetória aqui, como obreiros da casa do Senhor? Será que nós temos deixado a desejar? Será que nós temos realmente, irmão, sido esse exemplo? Será que nós temos servido de inspiração para as pessoas desejarem um dia querer exercer um ministério, tendo o nosso como exemplo, assim como foi o ministério de Paulo, assim como foi o ministério de Billy Graham, assim como foi o ministério de Moody, assim como foi o ministério de tantos homens e mulheres de Deus que deixaram o seu legado durante a história? Pessoas que deram a sua vida em prol do Evangelho de Cristo. Interessante que eu até esqueci de contextualizar essa passagem, presbítero Raimundo, mas essas instruções de Paulo aqui, ele estava dando nas suas últimas palavras, já prestes a morrer, pastor Ronaldo. Já estava na sua segunda prisão em Roma, já não podia mais receber ninguém, estava numa masmorra, já sabia que ia ser oferecido como sacrifício a Deus, mas mesmo assim, instruindo a Timóteo, para que Timóteo instruísse a igreja, para que a igreja fosse militante, para que a igreja fizesse a obra de Deus, para que ele fosse provado e aprovado por Deus para fazer a obra. E nós, irmão, será que nós também temos sido exemplo? Será que nós também, irmãos, temos sido motivo de inspiração para outras pessoas? Ou com a gente acontece aquela famosa e terrível frase que o pastor e eu, que a gente que é crente mais antigo, o presbítero Raimundo também, eu acho que todos aqui já ouviram. Irmão, é tão triste quando você vai evangelizar alguém, pastor, que a pessoa diz assim: pastor Ronaldo, leva mal não, mas para ser crente igual o fulano, eu prefiro estar onde eu estou. Quem já ouviu essa frase? Eu já ouvi várias vezes. Para ser crente igual o fulano, eu prefiro ficar onde eu estou. Ou então diz assim: eu prefiro ficar na minha religião, né? Como se ele tivesse alguma religião. Por quê? Porque o irmão ou a irmã é só misericórdia no testemunho. É só misericórdia no exemplo. É só misericórdia na vida. Não tem um legado. A obra é reprovada por Deus. Não é reconhecido como obreiro da casa do Senhor, porque só faz, irmão, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Aí serve de quê? De pedra de tropeço. E a Bíblia diz o seguinte: que é necessário que venha um escândalo, mas ai daquele que por ele venha um escândalo.
É melhor que ele não tivesse nem nascido, né, presbítero Raimundo? É melhor que ele enrolasse uma corda no pescoço, né? E se atirasse, né? Uma pedra, né? É lógico que isso aqui é uma figura de linguagem que está fazendo uma comparação pesada, irmão. Porque Deus ele tem misericórdia de todo mundo. Mas tem gente que é só misericórdia. Quando ele diz que não tem do que se envergonhar, obreiro, é justamente para a gente ser exemplo. Então, recapitulando aqui, para a gente ir para a quarta e última parte. Característica do obreiro aprovado: esforço, dedicação, né? Empenho, garra. Aí vamos resumir em esforço. Depois, se apresentar, irmão, para fazer. Depois, não ter do que se envergonhar. Uma vida no altar. Uma vida na presença. É difícil? É claro que é difícil, mas não é fácil, não. O processo de santificação ele é diário. Tem dia que a gente está só misericórdia, irmão. Mas é um processo. Mas o Espírito Santo está aqui para isso, na igreja. Para nos dar essa condição. Porque se fosse por nós, nós não tínhamos conseguido, não. E nem iríamos conseguir. E o quarto e último, diácono Aldemir, é que eu achei interessante. Ele vai dizer, pastor, e aqui é onde a gente sempre prima nesse ministério, que maneja bem a palavra da verdade. Eita, Jesus Cristo de Nazaré. Tem crente que não leva nem a Bíblia para a igreja. Ora, se tem crente que não lê nem a Bíblia. Então, primeira característica, esforço. Segunda característica, se apresentar. A terceira característica, irmão, é ter uma vida de exemplo, não ter do que se envergonhar. E a quarta e última, eu acho interessante, porque Deus me revelou algo tremendo nessa quarta parte aqui. Maneja bem a palavra da verdade. E o interessante, pastor, olha o detalhe, que maneja a palavra da verdade? Não, irmão. Que maneja bem. Você já pensou, pastor, você colocar uma arma na mão de quem não sabe usar? Quem que já ouviu falar de crente que foi dar uma palavra, quase mata o outro? Porque não teve sabedoria, porque não teve discernimento, foi para apaziguar uma briga, criou foi outra. Porque não maneja bem a palavra. E o interessante, irmão, é que essa palavra, ela é fundamental. Tem gente que quer fazer curso de teologia, tem gente que quer fazer curso de pastor, tem gente que quer fazer curso de obreiro, tem gente que quer fazer curso disso. Irmão Francisco, irmão é teólogo, irmão não pode estar falando isso não. Tá cuspindo no prato que comeu, não, irmão. Mas é a palavra que ensina. É a palavra que é o fundamento de todo e qualquer obreiro. Não é um curso de teologia, uma faculdade de teologia, um curso de obreiro, seja lá o que for, é a palavra. É a Bíblia, presbítero Raimundo. Para baixar a bola de muita gente. E nós vamos aprender, irmão, porque que é a Bíblia. Abra aí, presbítero Raimundo, de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Para a gente aprender, diácono Aldemir, por que é a Bíblia? Por que nós temos que manejar bem a palavra da verdade? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu acho interessante demais esse versículo, irmãos, porque Deus ele me deu uma nova interpretação para esse versículo, diácono Aldemir. Eu queria que você prestasse bastante atenção hoje. Um versículo muito conhecido que a gente usa quando a gente vai estudar bibliologia. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Essa característica da palavra, ela serve para isso. Presta atenção. Para que o homem de Deus, olha aí como tem uma íntima e total ligação com o verso de número 17, com o obreiro. Para que o homem de Deus seja perfeito, eu vou já chegar no 17, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essas características da palavra do 16 tem como resultado o verso 17, os irmãos concordam? Está dizendo que ela faz isso aqui para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Volta para mim aí, presbítero Raimundo, que agora vai começar. Por que a gente tem que manejar bem a palavra, pastor? E aqui é onde está a maior dificuldade para o obreiro ser aprovado. Porque quando a palavra diz que ela tem essas características, qual é a primeira característica? Toda palavra, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para ensinar. O que isso tem a ver, irmão? Tem crente, pastor, que não quer ser ensinado. Tem crente que não quer aprender. A gente acha bonito falar das características da palavra de Deus, mas o indivíduo, ele quer ser um obreiro, mas ele não quer ter conhecimento da palavra de Deus. Como é que você vai pregar algo que você não conhece?
Como é que você vai falar sobre algo que você não lê, que você não domina, que você não tem conhecimento? Amém, presbítero Raimundo? Como é que você vai falar sobre uma coisa que você não sabe, irmão? Para você ser um obreiro aprovado por Deus, para você manejar bem a palavra de Deus, você tem que ser ensinado por Deus através da Bíblia. Tem gente, irmão, que está contratando coach para encher a igreja. Tem gente que está contratando, irmão, gente do mundo para trazer estratégia maligna, satânica de enchimento de igreja. Em vez de ir para a Bíblia, irmão. Em vez de orar, em vez de pedir palavra, em vez de pedir inspiração a Deus. Que ensinamento é esse, Diácono Aldemir? Conforme as escrituras que essas pessoas estão buscando, estão deixando a Bíblia de lado, irmão, para acrescentar, irmãos, heresia, fogo estranho. Então é por isso que a palavra de Deus ela é proveitosa para o obreiro, porque o ensinamento é a base de tudo. Volta lá, presbítero Raimundo, que agora o bicho vai pegar. É outra coisa, irmão, que a gente passa desapercebido, pastor. Nesse versículo, sobre as características da palavra de Deus, Diácono Aldemir. Para corrigir. O que isso tem a ver, irmão Francisco? Irmãos, da mesma maneira que você tem que ter a vontade de aprender, você tem que ter a vontade de ser corrigido por Deus, pastor Ronaldo. E ninguém quer. Você quer ensinar, você quer pregar, você quer ser destaque, você quer ser reconhecido, você quer ser famoso, mas não quer ser corrigido por Deus. Hoje a maioria dos grandes ministérios, irmão, é de pai para filho o legado. Por quê? Quem é que tira o pastor? Se o pastor estiver em pecado. Quem é que vai dizer, ó, pastor, você está sem condição de dirigir o seu ministério, porque é só ele, irmão. É só ele que prega. Quando morrer tem uns filhos, o pastor conhece muitos ministérios que virou uma verdadeira monarquia, né? É de pai para filho. Muitos. Ninguém sabe. Eu não estou acusando aqui ninguém, nem citando A ou B, irmão. Eu estou dizendo que tem crente, irmão, tem obreiro que ele não quer ser, ele não quer aprender. Ele prega do jeito dele, da forma dele, da maneira que ele acha que dá certo para lotar a igreja, lotar o templo. Ele não quer ser corrigido por Deus. Ele não quer ser repreendido por Deus. Porque tem uma diferença de corrigir e repreender. Repreender, irmão, é quando eu chamo a sua atenção. Olha, você está errado, porque conforme a palavra de Deus, você está fazendo assim, assim, assado. Em desacordo com a palavra de Deus. Você está sendo repreendido. E corrigido, pastor, qual a diferença de repreendido e corrigido? Corrigido é quando, além de você ser repreendido, Deus faz com que você faça aquilo que é correto. É a mesma coisa da irmã Silene. Vou citar aqui um exemplo só hipotético. O André fez uma bagunça. Deixou alguma coisa suja, desarrumada. Um exemplo, o Pedro Henrique aqui. Se eu chegar e brigar, e se a irmã chegar e brigar, nós estamos fazendo o quê? Só repreendendo. Agora quando a gente diz, agora vá lá, deixe bem ajeitadinho, limpe, conserte, aí nós estamos corrigindo. Adianta, pastor, eu chegar para alguém que está em um pecado, levar a palavra, isso eu estou falando da palavra. E somente isso, e deixar a pessoa como está, aceitar a pessoa em pecado como está. Conheci um casal, não vou citar o nome, vivia amigado. E disse que tinha vontade de pregar a palavra, tinha vontade. E a Aldemir acho que lembra também. Entusiasmado com o estudo da palavra, frequentava a escola bíblica, mas não queria casar, irmão. Ele era repreendido pela palavra, mas não queria ser corrigido. Qual era a correção, irmão, da situação dele? Se casar. Se casar, legalizar, né, a sua vida conjugal. Só que o irmão não tinha quem fizesse ele casar, pastor. Era repreendido, mas não queria ser corrigido. E antes disso era o quê? Ensinado. Os irmãos estão entendendo a finalidade aqui de manejar bem a palavra? Ser ensinado, aprender a usar a palavra, ser repreendido pela palavra, se deixar ser repreendido pela palavra, se deixar ser corrigido pela palavra. Aí depois ele vai dizer instruído em justiça, para poder praticar uma vida justa diante de Deus.
Aí bota lá no 17, presbítero, pra gente finalizar. O problema é que ninguém quer, irmão. A gente acha que quer só ler a Bíblia, quer pregar, quer orar, quer cantar, quer falar bonito, mas não quer viver o que a palavra realmente faz, diácono Ademir, que é uma transformação na nossa vida. Para que o homem de Deus seja perfeito, e a tradução no original grego não é essa, irmãos. Para que o homem de Deus seja completamente, pastor, no original é capacitado. Essa palavra perfeito no original é capacitado. Ou seja, você só vai ser capacitado por Deus para manejar bem a palavra de Deus quando você é ensinado, quando você é repreendido, quando você é corrigido e quando você é instruído por Deus através da palavra. Aí vai dizer o seguinte: perfeitamente instruído, já no finalzinho, quer dizer habilitado. Pronto, agora ele tirou a carta de habilitação, ele pode dirigir. Para que o homem de Deus seja completamente capacitado, é a tradição original, e habilitado para toda boa obra. Esse perfeitamente instruído é habilitado. Agora sim você está completamente capacitado e habilitado, diácono Ademir, para fazer a obra. Porque você se esforçou, porque você se apresentou, porque você tem dado um bom testemunho, porque agora você está manejando bem a palavra. O que é manejar bem a palavra? A gente pensa que manejar bem a palavra, irmão, é só pregar. É não. É principalmente viver o que você prega. Ter humildade para aprender, ter humildade para ser corrigido, ter humildade para ser repreendido, ter humildade para se submeter à vontade de Deus através da sua palavra. Aí você vai estar, presbítero Raimundo, vou repetir, completamente, no original grego, esse perfeitamente é completamente capacitado, habilitado. Agora você tirou a sua carteirinha de obreiro. Agora me lembrei, pastor, acho que o senhor contou como queria lá a carteira dele, não sei se era de pastor, se era de obreiro, fazendo a maior briga, a maior confusão. Irmão, a gente tem que ter a aprovação de Deus, irmão. A gente tem que ter a chancela, o selo do Espírito Santo. Chega lá, obreiro aprovado. Essa aqui é a aprovação de Deus, irmão. Como é que eu sei disso? Olha as características de Ademir: esforço, dedicação, empenho, se apresentar, irmão, para fazer a obra. Estender as mãos, irmão, mas não é para pedir, não. É para ser usada por Deus para fazer alguma coisa. Ser exemplo, né? Não ter do que se envergonhar e manejar bem a palavra. Graças a Deus, irmão, nosso ministério a gente prima por isso. Por ensinar, irmão, por repreender, por corrigir. Não eu, quem sou eu para repreender os irmãos? Mas é a palavra que faz isso. É tanto que na palavra passada eu estava tontinho de pé, irmão. Eu estava sendo lapiado. Porque a palavra ela pega todo mundo. Então, nós temos que aprender a nos submeter à primazia da palavra de Deus para poder manejar bem. Não adianta você querer conhecer versículos só para pregar em cima das fraquezas, o famoso sermão carapuça, quem já ouviu falar. Conhece a vida do irmão, conhece os pecados do irmão, conhece as falhas do irmão, aí prega só em cima das falhas do irmão. Apontando, criticando, falando das fraquezas, ao invés de pregar a Bíblia para todo mundo, principalmente para ele. Então, irmão, nós temos que aprender a manejar bem a palavra. Este é o quarto e último característica do obreiro aprovado. Repetindo: esforço, se apresentar, não se envergonhar, ser exemplo e manejar bem a palavra. Como é que eu faço isso? Eu expliquei. O próprio texto de 2 Timóteo 16, 17, ele diz: através da palavra de Deus não tem mistério não. Não vá atrás de curso de corpo, não vá atrás de faculdade, não vá atrás de... Isso é importante, irmão? Talvez, para você acrescentar conhecimento. Mas a fonte de água viva continua e sempre vai ser a palavra de Deus, irmão. Que ensina, que instrui, que corrige, que faz com que o homem esteja completamente capacitado, completamente qualificado, habilitado. O certificado quem tem que dar é Deus, irmão. Não é a faculdade, não é o ministério, não é o número de seguidores no YouTube, no Facebook, seja lá onde é que você tem rede social. O importante não é você ter o seu nome conhecido na terra, não. É ter o seu nome escrito no livro da vida. Foi o que Jesus disse para os discípulos. Os discípulos começaram a expulsar demônio, porque o povo começou a ver o poder e a autoridade que foi dada por Deus a eles. Eles começaram a se orgulhar, pastor. Jesus sentiu aquilo ali e disse: olha, você não se orgulhe por isso não, se orgulhe por ter o nome escrito no livro da vida, que é o que importa, irmão. Então, meus queridos, pergunta final, que é o título da mensagem por onde eu comecei: que tipo de obreiro você é? Um obreiro aprovado ou um obreiro reprovado?
Se você acha que é um obreiro aprovado, irmão, amém. Continue sendo aprovado por Deus através do esforço, se apresentando para fazer a obra, tendo um bom testemunho e manejando bem a palavra. E se você se considera um obreiro reprovado, procure, irmão, a ser aprovado por Deus através de quê, irmão? Como é que eu me aprovo? Eu me auto-aprovo? Eu me auto-intitulo obreiro? Não, através da palavra. Vá se esforçar, vá aprender, se apresente para Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me ensina, seja exemplo. Não vai inventar de fazer a obra cheia de falhas, cheia de defeitos. Então, pecado nós temos, mas nós temos que evitar o máximo que você está pecando. Porque você vai passar a vergonha. Você vai passar a vergonha se você for cheio de falhas, cheio de defeitos para pregar o evangelho, para servir de escândalo. Eu fico tão triste, irmãos, que eu me lembrei de um episódio agora, de uma igreja por lá, que eu não vou citar o nome, e não podia um artista aceitar Jesus, que com 2, 3 meses o homem já estava pregando, louvando a Deus e fazendo show. Gospel. Como é que pode? Você ainda estava se libertando das drogas, você ainda estava se libertando da cocaína, você ainda estava se libertando da prostituição, você ainda estava aprendendo Bíblia, se mal tinha sido batizado. Aí o que aconteceu, pastor, com esses famosos crentes? A maioria estão todos desviados hoje. Por quê? Não passaram pelo processo do obreiro aprovado. Não fizeram conforme a palavra de Deus. E lá no quarto manejar bem, vai dizer as características da palavra. Não quiseram ser repreendidos, não quiseram ser ensinados, não quiseram ser exortados, não quiseram ser disciplinados, mas quer fazer a obra. Aí faz do jeito errado, termina desviado. Já pensou, em vez de ganhar alma, faz se desviar. Então, meus queridos, eu encerro aqui essa mensagem, trazendo esse alerta para nós nos apresentarmos a Deus, presbítero Raimundo, como obreiros conhecidos, apresentados, aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, irmão, a palavra. A palavra tem que estar molada, afiada, limpa, fora da bainha, no ponto de ser usada. Para quando o inimigo vier, espada no inimigo. Para quando a situação vier, espada, irmão. Quando for o confronto, palavra de Deus. Não vai dizer palavrão, não vai xingar, não vai armar burro, não vai querer sair do tapa, não. Palavra de Deus. O exemplo foi Jesus. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele usou a palavra. E Jesus devolveu de chibatada com a palavra de Deus, irmão. Então, aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, orando para que nós venhamos a ser aprovados por Deus, conforme a palavra de Deus nos capacitar, irmão, se assim a gente buscar. Amém?